Olá, meu nome é Murilo Weisalt e eu estarei apresentando o meu portfólio da matéria de Estratégia de Implementação de Estrutura de Dados, que é a implementação de uma regressão linear pura para séries atemporais. Aqui nesse exemplo, eu estou fazendo a utilização de um cenário de vendas, onde dentro desse documento CSV, os meses e o valor das vendas, e a gente precisa fazer uma estimativa de qual seria a venda do próximo mês. Esse arquivo ele seria uma simulação de uma planilha de vendas que talvez um gestor receberia para ir fazer essa estimativa. Então, aqui eu tenho toda a estrutura do meu projeto, começando aqui em data, está basicamente lendo a entrada do arquivo CSV que eu acabei de mostrar. Então, a gente tem essa struct aqui, que está trazendo os campos aqui do meu cs.csv, que é o mês e as vendas, tá? Aqui eu estou fazendo a utilização do surge, que é para deserializar esse arquivo, fazer meio que uma restauração para transformar ele em um arquivo estruturado. E aqui embaixo eu tenho essa função de read sales, que vai retornar o valor da venda em um vetor para facilitar o uso nessa regressão. Indo aqui agora para libs, eu estou só expondo esse módulo aqui, regression, na biblioteca, não tem muito segredo. Partindo aqui agora para o main, é o ponto de entrada do programa, né? É aqui que eu estou orquestrando a execução desse sistema aqui. A gente tem aqui a função de gerar o gráfico feito com plotter, utilizando ele em 3 séries. Primeiramente aqui, uma linha para as vendas reais, né, as vendas que aconteceram, linha de regressão e linha de previsão futura. Então, é aqui que vai mostrar onde talvez seja a próxima venda. Isso tudo sendo exportado no gráfico PNG. Eu vou até apagar ele aqui e aqui para baixo eu tenho a minha função main, que aqui ela está fazendo, primeiramente, uma leitura desse meu arquivo CSV e está aplicando essa regressão linear aqui embaixo. Então, a gente pode obter resultados da inclinação, da previsão, das métricas. E também aqui a gente está expondo os resultados do erro quadrático médio, do coeficiente de determinação, que é o R2. E caso dê erro aqui, a gente fala que deu um erro ao gerar o gráfico. Caso não, a gente vê que o gráfico foi salvo com sucesso, onde ele aparece aqui, como a gente já viu aqui um pouco antes. Indo agora para a parte de regressão, esse arquivo está implementando a lógica matemática da regressão linear das métricas. Então, aqui no início, a gente tem o min, que é para fazer esse cálculo da média, a função de linear regression, que ele está retornando a inclinação e o intercepto dessa reta. Mas aqui para baixo, a gente tem o predict, que está prevendo o próximo ponto com base naquele nosso modelinho, né? O MSE, que é o erro médio, né? Então a gente está aqui fazendo um cálculo do erro médio da previsão. Então, quanto menor esse MSE, mais assertivo é a nossa previsão, e quanto maior ele, menos assertivo. Aqui embaixo a gente tem o R2, né? Que é o coeficiente de determinação, ele está medindo a qualidade desse ajuste no modelo. Aqui agora, partindo para testes, a gente tem os testes de regressão que a gente usa no cargo teste, tá? Então, basicamente uns testes unitários para a função do meu módulo regression que a gente mostrou. Vamos então agora partir para os testes para ver como que está funcionando aqui o nosso sistema. Aqui no terminal, primeiramente, eu vou dar um cargo teste, que ele vai estar rodando todos os testes que aconteceram nesse teste de regressão aqui. Então, todos esses testes eles estão passando por aqui, e dos 5 que nós setamos, os 5 funcionaram. Isso é um bom sinal. Agora a gente vai fazendo um cargo run, e olha só, ele já nos mostrou uns dados aqui e também gerou o gráfico. A gente tem aqui a parte da inclinação, interceptação, a previsão, o erro quadrático e o coeficiente de determinação. Vamos ver eles aqui por partes. Sobre a inclinação, o que ele quer dizer? Ele está mostrando que é uma inclinação para que a cada mês o aumento de vendas seja em R$ 145. A parte de interceptação seria um valor estimado no início das vendas, ou seja, quando o período fosse zero, ele intercepta para a gente que o valor inicial seria de R$ 2.504. Aqui nós temos a previsão das vendas para o próximo período, que seria de R$ 3.810. Agora, aqui a gente já tem uma parte importante, que é a parte do erro quadrático. Ele deu esse valor aqui alto, então essa previsão não é tão assertiva. A gente confirma isso com o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, quanto mais perto de zero, significa que ele não é tão assertivo. E quanto mais perto de 1, significa que ele possui uma assertividade maior. Aqui a gente vê que ele está em 0,2, então aqui já não indica uma assertividade tão grande. Vamos aqui verificar o gráfico que foi gerado para a gente em formato de PNG. Olha só, então aqui a gente tem as 3 linhas. A primeira, azul,
que é a de vendas, a linha de regressão, que é a linha média, e também a próxima previsão, que é esse pontinho aqui. Agora a gente vai fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar um valores para a gente ter vendas mais lineares. Agora a gente vai fazer os testes novamente, para a gente ver agora uma mudança no nível de assertividade. Bom, então rodamos. Olha só, agora a gente tem uma inclinação, uma tendência de R$ 1.000 ao mês. A gente tem uma interceptação de 1.000 e a previsão de venda para o próximo período é exatamente de R$ 4.000, aonde o nosso erro quadrático, ou seja, a estimativa de erro dessa previsão é zero e o coeficiente ele é 1, ou seja, o valor máximo. Então, essa previsão ela é a mais assertiva possível, tá? Agora a gente vai ver o gráfico aqui que foi gerado. Olha só, aqui ó, a gente vê que a linha de regressão e as vendas elas estão correndo paralelas. E o ponto exatamente aqui no 4.000, tá? Bom, então isso é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.